entrou aqui no Face. Ok, é isso. Estamos ao vivo, aguardando aí o pessoal. E... Oi, Sandra! Sandra entrou aqui no Insta. Sandra tá sempre por aqui, né? Ela é uma seguidora fiel. Fico muito feliz. Pessoal, como eu pretendo deixar salvo esse vídeo, que eu sei que pra vocês é melhor, né? Tem muita gente que prefere assistir depois, até por conta do horário e tal. Então eu não vou me atrasar muito aqui pra começar, tá? Porque... pra gente ganhar tempo aí, tá bom? Vou dar mais uma esperadinha, tem um pessoal chegando aqui. Eu não estou conseguindo ver do Face quem tá chegando, mas no Insta eu tô conseguindo ver, tá? Então eu vou dar oi aí pro pessoal, se tiver entrando alguém no Face ou ainda não, mas já se sintam abraçados também, tá? Eu vou, se tiver algum comentário, alguma coisa, você vão me dizer aqui, tá? E aí a gente vai conversando, tá? O suporte já tá aqui e a gente vai começar, vamos conseguir interagir também, tá? Então fiquem tranquilos. Bom, vamos lá então. Provavelmente você que está aqui online já acompanhou a nossa série, né? Que foram aí 6 semanas, hoje é a nossa 6ª semana, a gente chegou no final da nossa série sobre critérios que nós precisamos ter na hora de educar os nossos filhos, né? Educar não é uma coisa muito instintiva, você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso já aqui. E então você que está aqui realmente é uma pessoa que se preocupa com isso, né? Sabe disso e está tentando encontrar uma melhor versão sua, né? Como mãe, como pai. Então isso é bem legal, pessoal, é um passo muito grande, parabéns para você por esse esforço, né? Por dedicar um pouquinho do seu tempo para isso. Eu realmente aplaudo cada pai, cada mãe que faz isso, porque hoje não é fácil, né? Mas você que para um pouquinho do seu tempo para fazer isso, realmente merece essa parabenização minha. E é isso, vamos ver se vai chegar mais alguém. Já dei uma introdução aí pro pessoal que acompanhou a série. Foram 5 tópicos até aqui, né? Então nós falamos sobre o respeito, nós falamos sobre o poder da capacidade, né? Que as crianças precisam ter, né? Sentir da nossa parte que elas são capazes. Falamos sobre coisas importantíssimas em relação à educação das crianças. E hoje nós chegamos no critério número 6, que é justamente o critério que aborda que aborda o cristianismo, né? Que aborda aí para pais cristãos que realmente se preocupam com isso. Ela vai abordar então agora uma base bíblica, né? Porque sem isso é muito difícil você conseguir com que as outras coisas aconteçam. E vocês vão ver aqui no decorrer da nossa conversa que realmente se a gente não tiver essa base, né, importante que é Jesus, é muito difícil as outras coisas acontecerem. Então vamos começar com a nossa conversa. Eu anotei aqui todos os tópicos, porque senão eu fico conversando demais e a gente não fala nada. Vamos então para o nosso critério número 6. Será que a forma que você escolheu para educar o seu filho, ela ensina o seu filho a amar a Jesus? E como fazer isso, né? Eu trouxe algumas dicas no final para vocês. Então vamos lá. Por que que esse precisa ser um critério de educação? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre a educação cristã, eu quero falar aqui para vocês. Em Provérbios a gente encontra um verso que diz, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é muito importante mesmo você buscar essa sabedoria que vem de Deus. E como que começa tudo isso?
temendo a Deus. E a gente sabe que o temor do Senhor, na verdade, não quer dizer o medo, né? Não é isso. Quer dizer que você olha para Deus como seu pai, como uma autoridade, como alguém que você admira, né? Que você respeita. Então, por isso você o honra, né? Você o adora pelo que ele é, tá? E quando você vive isso, quando você tem esse temor a Deus, isso é saber, é sabedoria, tá bom? É o princípio da sabedoria. Então, se você já tem esse temor ao Senhor, você busca isso no seu dia a dia, ali começa a sua sabedoria, porque é Ele que nos dá, Ele que nos concede a sabedoria. E Ele mesmo já nos ensinou, né? Se você me temer, aqui começa o princípio das coisas. Aqui você começa com a sua sabedoria, porque os loucos, eles desprezam isso, tá? Os loucos, eles não querem saber de ensino, eles não querem saber de conhecimento, eles não querem saber de sabedoria, eles desprezam isso. Isso é loucura. Então Deus está falando, é loucura desprezar o ensino, é loucura desprezar a sabedoria, porque ela é o princípio da vida, é o princípio de temer a Deus. Isso é sábio, tá? Então, sim, esse precisa ser um critério de educação, né? Para nós como pais cristãos, o temer a Deus é o princípio da sabedoria. E você precisa transmitir isso para o seu filho, né? E eu sei que existem muitas dúvidas, porque assim, uma coisa é você ser cristão, né? Você ir à igreja, você adorar a Deus da forma como você sabe, e outra é você transmitir isso para o seu filho. Eu sei que essa é uma preocupação com muitas famílias, porque ficam assim, sabe quando você fica um pouco perdido? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Será que o que eu faço é suficiente, né? Eu vivi muito isso na gravidez, eu já me preocupava muito, eu falava, puxa, eu sei muita coisa, conheço, não sou perfeita, mas será que, como que eu vou conseguir transmitir tudo isso pra Betina, né? Porque a gente sabe muita coisa, mas você fica, como que eu vou fazer com que o meu filho ele ame a Jesus, porque o amor é o que rege, né, a vida do cristão, e com ele você consegue fazer com que o seu filho realmente, né, e cada ser humano entenda. É uma coisa que mexe muito lá dentro, né? Se o amor ele fosse real, se ele existisse no mundo de hoje, seria tudo tão diferente, né? E então, você conseguir fazer com que o seu filho ame a Jesus é um desafio, mas ele não é tão difícil. Então, eu vou começar a falar aqui pra vocês. O primeiro passo que você precisa tomar e que eu preciso tomar para que os nossos filhos amem a Jesus, tá? É o nosso caráter. Então, aqui, eu sei, pode ser que mexa um pouquinho com vocês, mas se você não passar por uma transformação, tá? De dentro para fora, é muito difícil você conseguir que o seu filho ame a Jesus. Gente, por que eu tô falando isso? Porque os nossos filhos, eles olham para nós e é através de nós que eles vão ver a Deus, que eles vão ver a Jesus, tá? Nós somos a primeira figura paterna e materna que eles têm, né, dentro de casa. Então eles vão olhar para nós, a figura que eles têm como pai. Deus é o nosso pai, entendem? Então quando ele olha para você, quando o seu filho olha para você, ele precisa enxergar a Deus. E é muito triste porque tem muitos relatos assim que eu já ouvi de famílias que eu conheço, que infelizmente acontece, de filhos que saem da igreja porque, gente, é pesado, mas é o que eu ouvi. Assim, eu não vou continuar numa igreja onde meu pai é uma coisa na frente dos outros e fora de casa, e dentro de casa ele é totalmente diferente, ele é outra pessoa, eu odeio meu pai. Então, é triste, né? É realmente algo muito complicado. Então, nós precisamos, né, mostrar para os nossos filhos
É em nós que eles vão ver isso. O amor por Jesus começa por nós. Se eu não amo Jesus verdadeiramente, se eu não busco todos os dias mudar verdadeiramente para melhor o meu caráter, eu como ser humano, eu não consigo passar isso para o meu filho, exigir isso de uma criança, né? Porque é para nós que elas olham, nós somos os espelhos. Pessoal, entendam isso, nós somos os espelhos das crianças. Elas olham para nós para aprender tudo da vida. Elas repetem, elas nos imitam, tá? E é uma coisa assim incrível, né? Você fica admirado com o desenvolvimento da criança e às vezes dá até um pouco de medo, porque se eu não me cuido, se eu não falo qualquer coisa ali, eles aprendem, tá? Então, é uma coisa muito automática. Vamos aqui, então, entrar na Bíblia. Eu quero recomendar para vocês o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, né? Dependendo da Bíblia, tem esse texto, que é lá em Mateus 5, se você tiver com uma Bíblia por perto e quiser dar uma olhadinha. Gente, esse sermão, ele é incrível, precisa ser lido pelos pais, porque assim, o Sermão da Montanha, ele é até conhecido, tem um livro que eu li que é todo comentado, né, do Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5 e ele termina em Mateus 7, tá? Então é um sermão grande que Jesus discursou. E tem um livro que se chama, deixa eu lembrar o nome do livro, o maior discurso de Cristo, se não me engano. Confere aí pra mim, tá? O maior discurso de Cristo, de Ellen White. Ela comenta todo o Sermão da Montanha. Gente, quando eu li esse livro, eu não consegui ser a mesma pessoa, sabe? A minha vida realmente mudou muito, porque é um sermão, assim, é o maior discurso de Cristo mesmo, sabe? Eu sou apaixonada por esse texto, porque ali é o resumo de tudo que nós deveríamos viver na nossa vida, sabe? Então é basicamente isso, é uma leitura obrigatória para todo ser humano. E eu vou até comentar aqui, logo no começo do Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, nós temos as bem-aventuranças. Isso aqui é só para dar um gostinho para vocês. Mas assim, lá nós vemos o quê? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós vemos também bem-aventurados pacificadores, tá? Porque serão chamados filhos de Deus. Gente, muita coisa. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, os humildes de espírito. E agora eu pergunto para vocês, você tem sido assim com seu filho? Sabe? Para pensar um pouquinho, você tem sido manso com seu filho? Gente, a Bíblia é o melhor livro que tem, tá? Para nos guiar em relação à educação dos nossos filhos. Não existe livro melhor que esse, tá? A Bíblia, ela te dá todos os passos. Então, por isso que eu falo para vocês, começa por nós. Não tem como ser o primeiro passo diferente. Somos nós. Somos nós realmente que começamos a mudança. Ela precisa começar por nós. Eu sei que não é fácil, porque é uma mudança gradativa, ela começa aos poucos e você vai se transformando, mas para isso você precisa de uma ligação com quem? Com o seu pai, a nossa autoridade, que é Deus, que é Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai conseguir mudar. Acredite nisso, Ele é o único capaz, tá, de nos mudar nos nossos maiores defeitos, nos nossos maiores problemas. E, gente, aqui Jesus está pedindo, peça sabedoria para mim, eu a dou livremente, é só você me pedir, sabe? E às vezes a gente negligencia muito isso. E com a sabedoria vem o conhecimento, e Deus dá muito valor para isso. Isso é importante para o ensino dos nossos filhos. Não pense que é aquela coisa, ai, que besteira, né? Ficar procurando coisas para educar filhos. Isso aí é algo que a gente só aprende sendo pai e mãe. Até hoje eu estava escutando isso de uma pastora.
que falaram isso pra ela. E assim, gente, infelizmente não, tá? Sim, a gente aprende a ser pai e mãe quando nós temos os nossos filhos. Mas se você não buscar o conhecimento, o ensino, você é louco, você está desprezando a sabedoria. Os nossos filhos, eles precisam de instrução, tá? Uma instrução correta. Nós precisamos mostrar para eles o caminho da porta estreita, né? Que a gente lê aqui no Sermão da Montanha, porque é a porta estreita, é a porta mais difícil, mas é a que vai levá-los à salvação, tá? Então, nós não podemos negligenciar isso de maneira alguma. Então, não espere, tá? Em tudo que a gente fala aqui, de todos os critérios que nós abordamos aqui, sabe? Tudo que você vê aqui de conteúdo, tá? Tudo. Se você vem aqui buscar tudo isso, pensando apenas em mudar o seu filho, né? Que você quer aplicar isso no seu filho, para e repensa, tá? No que você tá fazendo, porque não vai funcionar assim. Primeiro, porque as crianças, elas não são bobas, elas entendem, elas percebem que você não está sendo totalmente sincero com ela, tá? Você só está aplicando uma coisa para fazer ela mudar. Isso não funciona. Então, se você está pensando assim, gente, vamos começar a mudar esse pensamento, tá? E vamos começar a pensar que tudo isso que eu ensino aqui para vocês, que eu converso com vocês, é para você mãe, para você pai, tá? Não é para os seus filhos, é para você mãe, para você pai. É você que precisa mudar o seu jeito com o seu filho. Vocês já perceberam que nas práticas da educação positiva, né? Eu gosto muito da educação positiva, por quê? Porque ela é como se fosse uma prática de tudo que eu leio na Bíblia. É como se fosse um auxiliar ali para conseguir colocar as coisas na prática com mais clareza. Então eu gosto bastante. Mas, ó, meu livro de profissão de fé aqui é a Bíblia. Então, tudo que sai fora dela, eu não aceito, eu vou colocando ali tudo bem certinho, tá? Não se preocupem com isso. E assim, então, quando você vai falar com o seu filho, você percebe que nessas práticas, né, de todas essas estratégias que nós falamos aqui, você é que muda o jeito de falar, você é que muda o jeito de se expressar. Vocês já perceberam isso? Somos nós, não é os nossos filhos, tá? Não são os nossos filhos, somos nós que precisamos mudar a maneira como lidamos com eles. Vocês entendem isso? Por quê? Porque as crianças aprendem olhando para nós. Gente, não tem outro segredo, tá? Então, quando você é manso com seu filho, quando você tem aqui, ó, um espírito humilde diante do seu filho, o seu filho, ele vai te admirar, ele vai te respeitar. Você precisa desse critério, você precisa dessa base bíblica, você precisa olhar para Jesus. Tá, mas eu nunca posso errar, eu tenho que ser a mãe perfeita? Não, gente. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos que erram, seres humanos que erram. E é por isso que também precisamos aprender a perdoar, sabe? E pedir perdão, porque eu vejo muito isso acontecer. A criança erra, o adulto grita e acontece aquela confusão, mas quem tem que se desculpar sempre, que está sempre errado, é a criança. Ela cometeu o erro dela, ela cometeu. Mas, a partir do momento que eu ergo a voz com uma criança, eu também perdi ali o respeito com ela. E naquele momento, vem aqui, ó, o espírito humilde, filho. Eu fiquei chateado com o que aconteceu, você fez errado, mas eu também errei. Eu não devia ter falado alto com você. Isso é um exemplo, tá, pessoal, que eu tô dando pra vocês, porque para vocês perceberem, tá, o porquê de tudo isso, o porquê de a mudança ser nossa primeira. Tá? Porque, consequentemente, o seu filho vai aprender com você. Vai falar, puxa vida, minha mãe veio me pedir desculpa porque gritou comigo, isso não é legal. E ele vai começar a perceber que ele não tem que gritar, que não é a melhor maneira. Sabe, gente? Que ele também pode pedir perdão, que ele também é suscetível a erro. É tanta coisa que a gente ensina para os nossos filhos, sendo com eles, a maneira como eles querem ser, né?
Você precisa ser o que você deseja para o seu filho. E é muito automático, gente. É por isso que eu falo, é uma coisa simples, que lá no fundo não é tão simples, mas é simples, porque é uma mudança interna, é uma mudança de atitude, é uma mudança de voz, é uma mudança de comando, é uma forma de você educar. Sabe, gente, é uma coisa assim que não tem muito o que eu dizer pra vocês. Se você olha pra Jesus, você entende o que eu tô falando. Você entende as qualidades que Jesus tem? Entende? Porque é isso que o seu filho precisa ver em você. Mesmo que nós sejamos pessoas suscetíveis ao erro, claro, o seu filho também vai errar, né? Não adianta a gente querer acreditar que as crianças vão crescer também perfeitas, não, porque o erro ensina muito também. Mas o que é importante aqui é você parar e lembrar que a mudança, ela precisa começar por você, tá? Porque quando você muda, o seu filho vai sentir essa diferença e vai falar, puxa vida, tá acontecendo alguma coisa diferente. Eu falo aqui, por exemplo, às vezes você já tem filhos mais velhos e você acha que não adianta mais, né, você fazer isso. Gente, não caia nesse engano. Resolve sim, muda muita coisa. É sempre tempo para mudança, sempre há tempo para mudança, para melhor, tá? Então, eu trouxe aqui algumas maneiras de nós inserirmos Jesus no lar. Então, eu queria dar algumas dicas aqui para vocês em relação a isso, dicas práticas no lar e nas coisas do dia a dia, né? Eu anotei alguns tópicos, mas que também são exemplos, tá? Existem N maneiras de você fazer isso, mas o que eu quero lembrar vocês, se você já tem Jesus no seu coração, vai ser muito mais fácil seguir com isso aqui adiante, tá? Porque a Bíblia diz, você tem que pensar em Jesus o tempo todo, né? Tudo que você está fazendo, você pode estar ali pensando em Jesus, você pode estar conversando com Ele, fazendo alguma oração. E em momentos do nosso dia a dia, podem surgir situações que você vai saber até como lidar melhor com isso, controlar mais, ter mais domínio próprio, né? Diante dos nossos filhos. E eu anotei algumas coisas aqui. A oração. A oração é um exemplo típico de dependência, tá? Que nós demonstramos para os nossos filhos que nós temos em relação a Deus. A oração é o principal, né? O primeiro tópico assim que eu colocaria é esse. Por quê? É muito ruim as crianças elas dependerem de aprovação externa. Eu já falei isso aqui com vocês, né? Na educação positiva eles falam muito isso. Porém, tá? Existe um porém para quem é cristão. Nós precisamos ter dependência de Deus. Então, como que eu consigo alinhar essas duas coisas, né? A oração é uma delas, tá? É um dos exemplos que eu dou para vocês. Oração ao acordar, oração ao se deitar, uma oração antes da alimentação, porque a criança vai começar, mas por que a mamãe ora tanto agradecendo esse Jesus, né? Pensando na Betina, por exemplo, que vai fazer 2 aninhos ainda. Ela já entende que tem alguém ali que é importante. Né? Ela fala assim, poxa, ele é importante, porque fala nele o tempo todo. E é assim que tem que ser, gente, é falar de Jesus o tempo todo. E ela começa a entender que é Ele que provê o alimento, é Ele que provê o nosso lar, é Ele que, sabe, que tudo vem dele e se não fosse por Ele, nós não existiríamos. Então, eles começam a perceber que existe sim essa dependência de Deus, essa gratificação, né, por tudo que Ele representa na nossa vida. Então, até na oração intercessória, o seu filho pode participar. Vocês sabiam disso? Gente, nós subestimamos muito isso. Eu até passei por um exemplo desse, porque um tio meu ficou internado por muito tempo com Covid, entre a vida e a morte. E a gente orava aqui em casa em horários específicos, né? Toda a família se reuniu para fazer isso. E a Betina, eu falava assim para ela, filha,
o tio está dodói, vamos orar para ele, vamos orar para que Jesus cure ele logo. Ela participou das orações intercessórias e ela orava, ela cantava, ela fazia vídeos para ele sem entender tão bem o que estava acontecendo, mas ela entendia uma coisa, que Jesus podia curar ele. Ela sabia disso. E gente, é uma coisa assim incrível. Só do fato dela já entender essa dependência, né, de saber que Jesus, ele é o único que poderia curá-lo naquele momento, isso é tremendo, é grande, tá? É uma atitude assim, maravilhosa mesmo. Então, coloque o seu filho, deixe ele participar desses momentos de oração, ore muito, tá? Inclusive no culto familiar. O culto familiar é excelente, eu adoro, porque é um momento que eu tenho a oportunidade de trazer histórias bíblicas, né, para Betina. Então, esse aqui já é uma outra maneira de você inserir Jesus no seu lar. Então, como que funcionaria um culto familiar, né? A Betina, ela já chama a gente, chega no horário, ela já tá ali. Mamãe, culto. Ela aprendeu a amar esse momento. Por quê? Porque nós cantamos músicas que ela gosta, né? Músicas cristãs que ela gosta muito, então ela fica ansiosa esperando isso. Ela gosta das historinhas que a gente conta, ela fica ansiosa também pelas histórias. E depois a gente faz a oração, né? Agradecendo por tudo, né? Com base na história, né, que foi contada, sempre colocando ali Jesus. Ali a criança começa a conhecer o Jesus, né, que a gente lê tanto na Bíblia. Nesses momentos ela começa a conhecer Jesus e a partir daqui o seu filho já começou a entender que ele existe, que ele está presente ali naquele lar. E dificilmente, se você faz disso tudo um hábito, dificilmente isso daqui vai deixar de ser um hábito, tá? Vai deixar no esquecimento, eles não esquecem e começa a ser algo muito natural do seu dia a dia. Uma outra maneira que eu anotei aqui, conversar sobre Jesus e seu caráter. Isso aqui é bem interessante, porque você pode aproveitar para fazer isso em alguns momentos do seu dia. Até comecei comentando aqui, né? Existem alguns momentos que nós nos deparamos que poderíamos usar dessa função aqui, de falar sobre Jesus, de aproveitar para citar Jesus e o caráter dele. Deixa eu tentar pensar em algum momento assim. A gente acabou de ler aqui, né, algumas características. Jesus era uma pessoa muito mansa, Jesus era uma pessoa muito humilde, uma pessoa que levava cura, uma pessoa que ouvia os outros. Então, em determinados momentos que o seu filho realmente possa precisar de um conselho, de uma instrução, você pode mostrar para ele: filha, Jesus em tal situação agiu dessa maneira, né? Esse seria o ideal para nós. E você pode durante o dia aleatoriamente conversar sobre Jesus. Nossa, filha, como será que Jesus pensou quando ele criou essa árvore, né? São oportunidades de você colocar Jesus ali presente. A natureza, gente, a natureza é incrível para isso, porque ela é uma coisa que nos acalma, que nos traz paz, a beleza das coisas, né? E naquele momento você poder mostrar para o seu filho que quem fez as árvores, quem fez os passarinhos, foi Jesus. Nossa, para eles é incrível, é uma descoberta. Então, por isso que eu falo até esses dias eu postei, né, sobre a gente viver de uma maneira mais natural possível, porque quando a gente fica muito preso a tecnologias, a gente perde isso, a gente perde um pouco o brilho das coisas, o brilho da criação. Gente, isso é tão incrível, é tão precioso mostrar para os nossos filhos isso, né? Que tudo isso foi feito pensando em nós, né? Por amor a nós, né? E, por fim, um último exemplo, durante um erro, encaminhar a criança a Jesus. É uma grande oportunidade, tá? Você mostrar para o seu filho que Jesus ele pode perdoar, que ele pode aprender muito com aquilo e que tudo bem, né, errar. Mas é um momento que você pode sim levar o seu filho a Jesus, mostrar para ele como Jesus
era, né, em alguns defeitos até de caráter que alguns pais enxergam nos seus filhos, né, e tem essa preocupação, é uma oportunidade excelente para isso. Você mostrar para o seu filho assim, filho, olha, isso aqui realmente não é o melhor para você. E as histórias, gente, as parábolas que nós encontramos na Bíblia é excelente para esses momentos, né? São tantos exemplos. Jesus, ele deixou assim, nossa, recheado, cheio de cartas maravilhosas para isso. Se nós aprendemos tanto, imagina eles, né? E ainda mais de uma maneira lúdica, né? Visualizando aquela situação. Então, são maneiras de nós inserirmos Jesus no nosso lar dia a dia, tá? São alguns exemplos que eu realmente deixei aqui para vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês hoje era basicamente isso, que para que você consiga colocar esse critério no seu lar, para que o seu filho ame a Jesus, você precisa se lembrar que você, tá? Lembre-se disso todos os dias. O seu filho olha para você e é através de você que ele vai enxergar Jesus. Então, se alguma coisa precisa ser mudada hoje, comece por você, tá? Porque a maneira como você age diante de tudo é a maneira que o seu filho vai aprender a agir também e ele vai começar a te admirar, tá? Em muitos aspectos, em muitos, a gente duvida muito, mas isso é real, tá? Eu sou prova viva disso, porque a Betina é uma pessoa bem difícil, ela é bem agitada, ela é bem, assim, ansiosa, então ela chora bastante quando ela faz alguma coisa que eu não gosto, né? E eu não grito com ela nem nada, eu fico ali disponível, mas ela é bem birrenta mesmo. E ela fica, não, para. E eu me mantenho calma, espero ela se acalmar. E é incrível, gente. É incrível. Passa ali pouco tempo, eu fico perto, ela vem e me abraça. Ela não resiste, sabe? E é isso que nós temos que ser para os nossos filhos. Eles precisam entender que nós estaremos sempre de braços abertos para eles. E nós não queremos criar filhos que tenham medo de nós. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não. Você não quer um filho que tenha medo de você. Você quer um filho que, quando ele estiver passando por dificuldades, ele saiba que ele pode correr para os seus braços. Isso não é bonito? Não é isso que nós fazemos quando nós estamos falando de Jesus? É isso que nós estamos fazendo. Quando nós nos deparamos com muitas dificuldades e problemas, a gente sabe que pode correr para os braços de Jesus. A gente sabe que nele nós encontramos paz, conforto, abraço, afago. E é isso que nós precisamos fazer pelos nossos filhos. É isso que você precisa entender. Você precisa estar disponível para o seu filho. E é assim que ele vai ver como vale a pena, tá? Você ter a Deus como um Criador. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero muito que vocês se sintam abençoados e que vocês parem um pouquinho para pensar em relação a isso. E para finalizar, eu quero orar com cada um de vocês, tá? Os que estão aqui, os que vão assistir depois, né? Também quero derramar essa bênção sobre vocês. Nesse momento tão, né? Deixar o coração da gente quentinho. Vocês não estão sozinhos, tá? Peça a Deus, porque Ele realmente pode dar essa sabedoria, esse conhecimento que você tanto precisa, tá bom? Então agora eu vou fazer uma oração com vocês para finalizar essa live tão especial. Querido bom Deus, nós estamos aqui como pais, como mães que realmente não somos perfeitos, nós somos falhos como seres humanos, mas estamos dispostos a realmente dar o nosso melhor para os nossos filhos. E para isso nós precisamos da tua ajuda, precisamos olhar para ti, para todos os dias, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. A partir do momento que nós o admirarmos, o termos em nossa casa como nosso Deus, como nosso provedor, nosso protetor, com certeza nossos filhos também olharão para ti dessa maneira. Então, Senhor, nos ajude, porque a mudança ela não é do dia para a noite,
ela pode ser lenta e dolorosa, mas ao seu lado tudo é mais fácil. Quando nós olhamos para ti, nós temos esperança e isso ninguém pode tirar de nós. Então, meu Deus, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento para que nós possamos todos os dias sermos pais melhores e que transmitem esse amor incondicional que vem de ti. Abençoe cada família que está aqui assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar presente, se fazer presente neste lar e que a mudança ali possa começar a acontecer. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Pessoal, um grande beijo para vocês, tá? Fiquem aí por dentro nos nossos próximos conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem, eu estarei respondendo para vocês, tá? Em relação ao livro também, é o maior discurso de Cristo mesmo, tá? É isso, né? Sobre Ellen White, a autora. Se você quiser certinho, eu mando para vocês. O nome... Deixa eu ver, eu acho que eu vou adicionar aqui um comentário, eu vou deixar o nome aqui no comentário, talvez o pessoal vai conseguir ver. Vou colocar aqui no Instagram, tá? Aí aqui no Face eles vão colocar aqui também, tá? Mas é o maior discurso de Cristo. Existe um aplicativo, tá? Dessa autora, que eu vou colocar o nome dela aqui. E lá nesse aplicativo tem todos os livros dela, todos, pessoal, todos que vocês lerem, vocês vão gostar muito. Mas esse aqui, para mudança de caráter, para mudança pessoal, é o que eu primeiro recomendo, tá? O Maior Discurso de Cristo, Ellen G. White. Então é só vocês procurarem esse livro e vocês vão gostar muito, ok? Então vou finalizar aqui a nossa live, tá? Que já vai dar 40 minutinhos. Sejam todos muito abençoados e qualquer coisa é só falar com a gente, ok, pessoal? Um beijão pra vocês e até a próxima!